Fala, minha querida massa atleticana, 500 gols do homem nessa grande vitória do Colossal, o galão da massa. Meus amigos, Hulk tá voltando. Temos aqui um corte da mídia esportiva repercutindo, falando dessa grande vitória do Galo. Não sai desse vídeo, vou trazer para você aqui a zona mista, né, do Igor Gomes, Biel e Hulk, que fizeram os gols do Galo, 3-0 pro nosso galão. Cara, que golaço também meteu o Igor Gomes, né, tá jogando muito bem aí. Então o Sampaoli fazendo um grande trabalho. Vamos conferir o que o HG e toda a mídia esportiva aí falaram da vitória do nosso galão. Fica até o final para acompanhar um pós-jogo, tá bem legal. Se inscreva, deixa o like, isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Combinado? Vamos lá pro vídeo então. Dale, galão, tamo embalando, massa. Presta atenção aqui, vitória incontestável do Atlético e 500 vezes Hulk. O gol de número 500 foi marcado na casa de um clube que abraçou esse cara. O gol 500 do Hulk foi vestindo a camisa de um clube que tem uma torcida que ama esse sujeito. Aliás, em números, respeito quem pensa diferente, ele é o maior da história do Galo e ainda em números. Nenhum outro jogador brasileiro que atuou fora do país e que voltou conseguiu exatamente os números do Hulk. Pode pesquisar à vontade aí e depois volta para me dar razão. Essa recuperação do Hulk se dá muito por um cara que, me desculpa aí, os que defendem que treinador é só 30%, mas não é não. O Sampaoli chegou, aí ele chega e muda o Atlético, ele quebra a cabeça, ele mexe, ele fica preocupado, ele troca e ele reinventa e aos poucos foi achando o encaixe e com as vitórias foi ganhando confiança. E esse Galo aí do Sampaoli ganha confiança no momento mais importante da temporada, que é próximo de uma decisão de Sul-Americana e no momento que o Galo precisa de resposta no Brasileiro. E outra, hein? Se chegar na final já garantido no Brasileiro, tranquilo, chega ainda mais forte e ainda mais confiante. E essa retomada de confiança desse Galo do Sampaoli aí responde exatamente pelo apodo de Zangado. O Zangado é foda. Doa quem doer. Esse time do Zangado meteu 3 vitórias em 4 jogos, Ceará, Del Valle e Bahia. Invicto a 5 jogos, Del Valle 2 vezes, Bahia, Inter e Ceará. E repito o que eu disse aqui há pouco. Esse time cresce e ganha confiança no momento mais importante da temporada. Os jogadores, alguns que estavam em baixa, sendo recuperados, jogadores que a torcida cobrava, mas sabia que podia entregar, eles começaram a entregar. O Dudu muito bem, o Bernard muito bem, importante ter esses caras bem num momento como esse, o Hulk voltando ao que sempre apresentou, né? A defesa segura, isso é trabalho de treinador, que cuida do campo, que cuida do vestiário, que voltou diferente e que faz esse Galo cada vez mais ficar com moral lá em cima. Então, no momento oportuno, no momento mais importante da temporada, o Galo do Zangado vai ganhando punch, vai ganhando força. E isso num momento como esse, de definição no Brasileiro, para se segurar tranquilamente, e no momento de decisão de Sul-Americana, é de suma importância ele trazer de volta a confiança perdida. O Atlético teve um primeiro tempo, no iniciozinho ali, uma pressãozinha do Bahia, depois igualou as ações, fechou melhor que o Bahia no primeiro tempo, depois com um homem a mais no segundo tempo, o Atlético acabou sendo muito melhor e por isso eu disse no início do vídeo e repito aqui, vitória incontestável e eu senti o dedo do Zangado que tá melhorando consideravelmente esse Galo aí. Lá ele, mas o Galão jogou demais no segundo tempo, principalmente, né, massa? Aí, créditos aqui ao Everton Futebol, grande HG. Bora tocar aqui, rapaziada, minha massa atleticana. Um pós-jogo do nosso Galão aqui com melhores momentos. Tem Hulk falando do vídeo, vai ter muita coisa interessante aí, então não saia do vídeo, fica até o final para conferir. Que em casa, o Atlético Mineiro recebeu o Bahia e venceu. Bateu por 3-0, gols de Hulk, Igor Gomes e Biel. Uma noite histórica na carreira do Hulk, chegou ao gol de número 500 como jogador de futebol. E um detalhe, né, conversava até aqui com o Daniel, vi alguns recortes do jogo, até porque estava acompanhando mais o duelo do Corinthians, né, com uma segunda página, podemos dizer assim, do jogo do Botafogo. Então não tive a oportunidade de ver com tanta clareza o jogo do Atlético. Mas pelo pouco que vi, gols no segundo tempo e a partir do momento, né, de uma expulsão que praticamente marcou o andamento do jogo, né, a expulsão ainda no primeiro tempo, com 7 minutos do jogador do Bahia. Lembrando, os gols da equipe do Atlético marcados pelo Hulk aos 21, Igor Gomes aos 30 minutos e o Biel marcando aos 32, né? E falava da expulsão do zagueiro Canu, que foi aos 7 minutos do segundo tempo. De toda maneira,
o Atlético consegue um resultado muito importante, 3-0 Vitais, que é mais um daqueles clubes que a gente destacava muito olhando para a tabela, né, Xará? E a gente sempre vai observar isso nessas próximas 7, 8 rodadas para alguns, de que algumas equipes estão duelando contra o Z4. Até acho que, diante do que a gente falava, por exemplo, do Vasco, o Atlético, a mim, me desaponta por uma campanha muito abaixo. Eu acho que o Atlético hoje tem um elenco muito bom, era um elenco para brigar por Libertadores, não é para brigar por título, ainda acho que não, mas, querendo ou não, me parece trazer evoluções, demonstrar evoluções nesta chegada, nesta vinda do Sampaoli. Mas quero te ouvir, Xará. Eu acho que o Sampaoli sempre tem um prazo de validade como treinador. Eu acho que ele chega, dá um jeito aqui, um jeito ali, mas depois a coisa desanda. Mas como faltam 6, 7, 8 rodadas aí, como você disse, para alguns 8, para outros 6, ele dá uma acertada nesse Atlético no momento. O Hulk chega a uma marca extremamente expressiva, 500 gols, né, com a camisa do Atlético, um dos maiores artilheiros, acho que está entre os 10 maiores artilheiros da história do Atlético, e justamente num jogo em que o Rogério Ceni completava 500 jogos como treinador. Verdade. Então, assim, para o Rogério, claro, uma noite ruim, e para o Hulk uma noite bastante feliz aí, mas acho que o Atlético vence de uma partida muito importante para ele, também para entrar nessa reta final do campeonato um pouquinho mais leve. Lembrando que eu falava do Sampaoli, né? Sampaoli que hoje não esteve no banco de reservas por estar suspenso. O Diogo Alves, que foi o comandante do Atlético Mineiro. Diogo Alves que fala neste momento. Então vamos conferir a fala do assistente técnico e hoje treinador do Atlético na vitória por 3-0 diante do Bahia. Tô como mostrar também essa eficiência dele e que ele tem muita força no Galo. Eu falei do Everson na última entrevista lá em Porto Alegre. Volto a falar, futebol segue sendo esporte coletivo e a gente fica muito contente. Primeiramente com essas marcas individuais, que elas entram para a história de uma instituição, entram para a história da carreira de jogador, e isso é inegável, que tem um valor extremamente importante. Mas sem dúvida, eu acredito que nesses 100 jogos que o Everson hoje alcança sem sofrer gol, é uma participação bastante importante daqueles que o ajudam a defender a porteria, porque não é tão fácil defender estando exposto. Então, volto a falar, valorizo muito a marca do Everson. Acredito, com muita competência que existe na própria Confederação Brasileira de Futebol, com o Rodrigo, que passou recentemente por aqui, com o corpo técnico do professor Ancelotti, que sem dúvida nenhuma avalia, analisa, enfim, a gente espera que eles sigam analisando, a gente sabe que isso acontece, e se um dia acontecer, sem dúvida nenhuma o Everson vai estar bem preparado, assim como muitos profissionais que aqui trabalham, que aqui atuam, que jogam, e que podem trazer sem dúvida nenhuma ainda mais alegrias e marcas importantes para a história do Clube Atlético Mineiro. Diogo, boa noite. Betinho Marques, do Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre alguns processos, fazendo algumas fotografias de forma até inconsciente. Eu vi ali que a base do triângulo, que é a base matemática mais estável do planeta, né, ela é muito utilizada nos apoios. Os jogadores estão fazendo uma leitura de jogo, dando essa opção, abre em vários momentos isso. Queria que você falasse um pouquinho desse processo estabelecido por vocês, porque não é tão fácil estabelecer processo. Obrigado. Eu acredito que a gente vai buscando mais figuras geométricas e essas figuras precisam ser cada vez melhores trabalhadas e de forma ainda mais inconsciente. Enquanto elas forem conscientes, ainda vai ser um pouquinho mais difícil a gente encontrar fluidez. Eu acho que o nosso próximo passo, a partir de uma organização, de uma estrutura, de uma estabilidade, é encontrar fluidez. Quando a gente é, de fato, geométrico ou rígido, talvez seja ainda mais fácil, ou os adversários podem ler com maior quantidade, com maior capacidade. Eu acredito que a gente não só está tentando criar relações de triângulo, mas de losango, de pentágono e assim sucessivamente, porque sem dúvida nenhuma essas formações vão gerando melhores relações mais curtas. A gente vem falando muito sobre isso, que facilitam com que a gente evite correr para trás, evite transições tão rápidas no nosso futebol brasileiro, como a gente viu aí, pelo menos os 10 primeiros minutos no Bahia. Como é que você enxergou isso? Mas claramente, o objetivo dessas relações é cada vez mais encontrar mais fluidez, melhores relações afetivas. Eu falei outro dia, algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas obviamente gerar conexões que nos façam nos aproximar mais fácil do gol adversário. Tá aí, então a gente ouviu o Diogo Alves, assistente técnico do Galo, que comandou hoje a equipe na vitória do Atlético pelo placar de 3-0. Hoje aqui contra o Bahia, mas queria que você falasse, primeiro gol com a camisa do Galo, hein? Cara, eu tô muito feliz, acho que estava me cobrando bastante, eu acho que estava me precipitando em algumas jogadas, estava falhando, mas hoje, graças a Deus, vim trabalhando
como sempre, né, fiz o gol. E espero que esse gol me dê bastante confiança para continuar nessa pegada fazendo gol. Pois é, você falou de confiança ali, a comemoração foi com aquele gesto de sai zica. É, cara, esse tempo sem gol tava acabando com a minha cabeça, cara. Tava dormindo, o que fazer para mim poder melhorar e começar a fazer gol. E hoje fui muito feliz com o gol ali e vai dar com muita confiança agora. Ô Biel, e essa vitória, o Bahia tá no topo da tabela, né, brigando por Libertadores. É uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro decisiva aí para esse restante de temporada, né? É, cara, a gente tava falando no vestiário ali que o Bahia era um time muito qualificado, um time muito troca de bola, mas creio eu que fizemos um grande jogo e pudemos fazer o gol no momento certo e conseguir matar o jogo. Beleza aí, né, cara? Pô, coisa linda demais. Acho que o mais importante de hoje foi a vitória do elenco, uma atuação muito boa, muito segura. Acho que melhoramos no segundo tempo e agora desfrutar. A gente tem mais um jogo importante nesse fim de semana e hoje foi muito importante para a gente manter essa sequência muito positiva na nossa casa, mostrar o quão forte somos na nossa casa, quanta diferença faz a nossa torcida e feliz demais, feliz pelo gol, feliz pela atuação, coletivo, tá tudo muito bom. Eu queria que você falasse ali da jogada, você estava com o Hulk do seu lado, conversando, todo mundo achou que ia vir o Hulk, do nada você manda aquela pedrada, cara. Na verdade, eu cheguei no Hulk, eu já venho cantando ele há um tempinho, né? Falei, pô, Hulkinho, dá uma oportunidade para mim, eu só preciso de uma. Hoje eu pedi... Hoje eu pedi, ele deixou e fui feliz. Acho que é isso, eu trabalho bastante esse fundamento e, bom, feliz demais. Acho que fui muito feliz, foi um belo chute e tomara que venham mais ainda. Ô Igor, parabéns, obrigado, viu? Hulk, e aí? Cara, primeiramente, não tem como fugir desse assunto. 500 gols marcados, cara. 500. Brabo. Cara, eu tava querendo chegar a essa marca logo, né, porque quando a gente atinge uma marca dessa, são para poucos. Como eu falei ali dentro do campo, que eu recebi uma informação semana passada de que o Brasil, o país de futebol, o Brasil que tem mais de 500 anos, e eu estou entre os 10 jogadores que chegaram à marca dos 500 gols. Então, para mim, cara, 10 jogadores na história do país que representam muito no futebol. Então, eu não consigo descrever esse momento, é só gratidão a Deus. Eu que nunca fui aquele atacante de área, sempre aquele cara que criava jogada, tanto é que eu tenho números altos de assistência também. Então é só desfrutar desse momento, agradecer a Deus que chegou na hora certa, no momento certo, no clube certo. Deus escreve certo por linhas tortas, então não poderia ser diferente. Cheguei em 21 aqui, essa camisa preta e branca encaixou muito bem, então não poderia ser diferente. É só gratidão a Deus e chegar essas marcas aí para carimbar cada vez mais meu nome na história do clube que tanto representa na minha vida. Pois é, Hulk, com essa camisa agora 132 gols. Você lembra de algum mais especial? É esse de hoje ou tem algum que você já está na sua memória aí? Cara, é difícil, né? São tantos. Hoje mesmo eu estava na concentração com o Renier, né? Que eu divido o quarto com ele. E daí passou um gol nosso da Copa do Brasil contra o Paranaense que eu faço de cobertura. Aí ele falou assim, foi na final, isso aí foi de cobertura. Pô, que golaço. Você fez gol em todas as finais, né? Eu falei assim, mano, quase todas. Eu falei, cara, então são gols importantíssimos. E chegar na marca dos 500 é mais que especial. Só gratidão a Deus nesse momento. Hulk, para fechar, eu queria que a gente analisando aí essa carreira, né, esses 500 gols. Cara, o que passa na sua cabeça, você olhando as suas origens lá no começo, todos os países que você percorreu, todos os clubes, para completar esses 500 gols aqui no Atlético? Assim, eu não consigo, nem nos meus melhores sonhos, descrever minha história, porque eu nunca sonhei chegar tão longe. Eu sempre fui aquele moleque que queria dar a primeira casa dos pais. Saí de casa muito cedo, com 12 anos de idade, meu sonho era se tornar profissional, comprar a casa dos meus pais e de repente as coisas começaram a acontecer de uma hora para outra e Deus me abrindo cada portas maiores assim e eu, cara, o que é que está acontecendo na minha vida? E só tendo gratidão no meu coração. Sempre tive, sempre vou ter e eternamente vou ser grato a Deus e ao futebol, porque o futebol mudou minha vida. Cara, é colocar os sonhos como meu objetivo, acreditar que tudo é possível. Eu não imaginava que minha vida fosse assim, mas sonhava em um dia chegar a ser profissional, a mudar a história dos meus familiares, conseguir realizar esse sonho. Então aqueles garotos que sonham
E não só na área do futebol, mas em qualquer outra profissão. Seja perseverante, tenha fé em Deus, busca a cada dia. Vai ter um dia que tu vai acordar cansado, desmotivado, mas lá no fundo busca uma inspiração, uma motivação a mais, porque tem sempre alguém pior que a gente. A gente nunca está nos nossos piores dias, porque a gente tem que entender quando as coisas acontecem. Nos últimos 2 meses, 3 meses, posso até falar, eu cheguei em casa, cara, cabisbaixo, mas sempre com o joelho no chão, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Todos os dias juntos de gols, obrigado. É para eu aprender. Porque eu tenho que trabalhar, tenho que ser perseverante, tenho que ser melhor que eu a cada dia. E se o meu melhor hoje não for suficiente, amanhã vai ser. E se não for amanhã, eu vou continuar trabalhando. E a vida é assim. Eu nunca desisti. Brabo. É o que eu tento passar para os meus filhos, para os meus familiares, que quando a gente coloca como objetivo e a gente tem perseverança, tudo é possível. Então, gratidão a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Ô, Hulk, parabéns. Você é inspiração para milhares aí, para milhares de torcedores. Brabo demais, hein, galera? Tá maluco. Obrigado, 500 parabéns. gols do homem, hein? Grande marca alcançada. Cara, o cara é simplesmente incorporou o manto alvinegro, né? Parabéns, Hulk. Você é brabo demais, meu irmão. Muito bem, massa. Que vitória colossal. Que vitória gigante do Galão da Massa pra ficar suave na nave. Na tabela de classificação, tá pegando fogo a fuga do rebaixamento, hein, meus amigos? Tivemos essa rodada aí, Vitória saindo da zona de rebaixamento, Santos entrando na zona de rebaixamento. Meu amigo, a tabela tá uma loucura. Bora dar uma analisada nessa tabela aqui, massa, porque é o seguinte, o Galo tá em 11º, meus amigos, 11º, 40 pontos, tá chegando ali, ó, acho que com 45, 44 pontos, acho que já é a meta ali para não cortar totalmente o risco, né, de rebaixamento. Estamos aí com 31 jogos, então temos menos jogos aí do que uma galera, né, que tá na frente do Galo, né, do que o Corinthians, do que o Vasco, do que o São Paulo, né, que até então jogaram na rodada. Então o Galo tem um jogo a menos que essa rapaziada aí, né, é o jogo a menos contra o Fortaleza, né, que vai ser em casa também. Então é isso, meus amigos, está se desenhando muito bom esse final de temporada, pelo que temos para disputar, né, não é verdade? Final da Sul-Americana, já estamos, né, estamos classificados, agora dia 22, né, então o Galo escapando aí, né, praticamente escapando aí do risco de rebaixamento. O Galo, o Santos, né, na verdade, ele não jogou na rodada ainda, certo? Só que o Santos também, ele tem alguns jogos a menos aqui, ó. Então ele tem 2 jogos a menos do que alguma rapaziada. Só que ele vai jogar amanhã contra o líder, o Palmeiras, meus amigos, em casa. O Palmeiras em casa não vai perder para esse Santos, que uma água que esse Santos tá, né? Então, provavelmente, terá a vitória do Palmeiras aqui contra o Santos. Então, o Santos vai dormir aí nessa zona de rebaixamento, né? Mesmo aí, com 2 jogos a menos, vai jogar um e vai ter um jogo a menos, mas vai estar aí ainda na zona, né? O Vitória ganhou do Internacional, saiu da zona de rebaixamento. Então, meus amigos, o risco de rebaixamento aqui tá grandíssimo. E o Galo, com essa vitória, foi uma baita vitória do Galo, hein? Vai chegar mais leve nos próximos jogos, não é verdade? Rodar quem precisar de rodar, poupar quem precisar de poupar. Então, meus amigos, grande vitória, 3-0 aí, gols de Hulk, gol 500, né? Que golaço fez o Hulk. Biel desencantando e um golaço de falta do Igor Gomes, hein? Sampaoli, meu amigo, que fórmula mágica é essa que até Igor Gomes está jogando bola com o senhor? Parabéns, grande trabalho do Sampaoli nessa reta final, tá trocando, né, o pneu com o carro andando. Então o Sampaoli aí fazendo um grande trabalho até aqui no nosso galão, levando aí uma final de Sula, se Deus quiser vai virar título e fazendo o que dá aí no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Porque esse elenco também que é bem limitado, né, do nosso galão. Mas é isso, massa, vou ficando por aqui, grande vitória do nosso galão. Comenta aqui do que você mais gostou dessa partida do Galo. Cara, pra mim, o Hulk ter marcado esse gol 500 aí, cara, foi especial. O cara é diferenciado demais. Pra mim, o Hulk, apesar que o golaço do Igor Gomes foi bom, cara, foi top das galáxias, mas o Hulk merece demais, né? Esse cara é brabo. É isso, massa, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!